No ano de 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, os aliados se reuniram nas conferências de Teherã, Yalta e Potsdam, onde foram definidas as diretrizes políticas e geográficas que marcariam a divisão do mundo, no período que ficou conhecido como Guerra Fria. Parte importante do Pacto de Potsdam dizia respeito à divisão da Alemanha vencida. A partir dessa divisão, em 1949, surgem a República Federal da Alemanha, ou Alemanha Ocidental, reconstruída com os milhares de dólares do imperialismo, e a República Democrática da Alemanha, ou Alemanha Oriental, sob o domínio da União Soviética. No que diz respeito à Alemanha Oriental, como esse estado se formou e se consolidou? Era a República Democrática da Alemanha de fato um país socialista? Qual o caráter e o tipo de estado ali implantado? Quais as principais crises políticas, as dores do parto e crescimento que marcaram os primeiros anos dessa jovem república? Você está ouvindo o podcast da esquerda marxista. Saudações, camaradas, meu nome é André Mainardi e está no ar a partir de agora a primeira parte do 41º episódio do podcast da esquerda marxista, seção brasileira da Corrente Marxista Internacional. Nesse episódio, que inaugura a terceira temporada do nosso podcast, iremos trazer aos nossos ouvintes uma elaboração sobre o que foi, como surgiu e como foi destruída a Alemanha Oriental. Por ser um tema complexo, onde cabe uma análise aprofundada, esse episódio será dividido em duas partes. A segunda parte irá ao ar na próxima semana. Bom, camaradas, o nosso objetivo aqui é demonstrar na prática, através da reconstrução da curta trajetória histórica desse Estado, que foi a República Democrática da Alemanha, os limites e os equívocos do modelo de Estado implantado nesse país, que em última instância o levou à própria destruição, bem como apontar as trágicas consequências da brutal restauração do capitalismo que impactaram dramaticamente e de imediato na vida de milhares de trabalhadores alemães. Mas por que falar especificamente sobre a Alemanha? Bom, desde o final do século XIX, onde o Império Alemão Unificado passou por um formidável processo de industrialização e entrou definitivamente na disputa imperialista pela redivisão do mundo, que esse país se manteve no centro dos principais acontecimentos da política global. Isso passa pelo florescimento do movimento operário alemão, também pelas duas guerras mundiais e pelo pós-guerra, quando dividida entre os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial, ela se torna o epicentro das tensões geradas pelo impacto entre as duas visões políticas do imperialismo norte-americano e da burocracia soviética. Nos anos 90, a restauração do capitalismo e o desmonte do aparato estatal da Alemanha Oriental se somou ao desmonte em série dos aparatos da própria União Soviética e dos demais regimes stalinistas do leste europeu. Atualmente, quando a imprensa burguesa internacional fala da Alemanha, principal potência econômica e carro-chefe da União Europeia, lamenta o fim da extensa era Merkel e a chegada ao poder da atual social-democracia. Eles fazem isso sugerindo nervosamente um suposto giro à esquerda, entre aspas, do governo alemão e o que consideram uma preocupante aproximação com a Rússia e com a China. Por sua vez, a social-democracia ocupante majoritária das cadeiras do atual parlamento promete e jura que vai gerir a crise do capitalismo agravada pela pandemia do novo coronavírus em obediência aos interesses da burguesia imperialista, em uma curiosa, porém nada impressionante conformidade com a parte vergonhosa da história da social-democracia alemã.
Aliás, falando nessa história e abrindo aqui um parênteses a respeito do seminal movimento operário alemão, não podemos deixar de dizer que esse já citado salto na industrialização a partir do século XIX trouxe em seu seio o nascimento e crescimento de uma gigantesca classe operária, que por muito tempo foi organizada pela poderosa social-democracia alemã dos primeiros tempos. Fundada por Engels, principal seção da Internacional Socialista, essa organização mais tarde iniciaria sua longa trajetória de traições, se passando para o lado da burguesia nacional, apoiando a Guerra Imperialista de 1914. Ao final dessa guerra, que foi a Primeira Guerra Mundial, se seguiu a Revolução Alemã de 1919 a 1923, que, podemos dizer, foi a correia de transmissão do ideal da Revolução Socialista Mundial, impulsionado pela Revolução Russa de 1917. Novamente aqui, a direção social-democrata, jogando um papel traidor, ajuda a burguesia a derrotar esse levante dos trabalhadores. Essa derrota pavimentou o caminho para a destruição das organizações tradicionais do proletariado alemão, inclusive da velha social-democracia, para a ascensão do nazismo na década de 1930 e, consequentemente, para uma nova guerra imperialista. Leon Trotsky, no início dos anos de 1930, em sua análise publicada no Brasil com o nome de Revolução e Contra-Revolução na Alemanha, diante da ascensão do nazismo, expôs a iminência de uma nova guerra mundial, onde estaria na ordem do dia dos nazistas a invasão e destruição da União Soviética. Mesmo diante dessas perspectivas funestas, o grande revolucionário russo ainda apontava a Alemanha como a chave da Revolução Socialista Mundial, dadas as condições materiais desse país, o tamanho e o elevado conhecimento técnico dos operários alemães em seus diferentes ofícios e seu histórico de educação e organização política. Como Trotsky preconizou, a guerra realmente se concretizou. O rompimento do Tratado de Paz entre a Alemanha nazista e a União Soviética somou ao esforço de guerra dos aliados contra as forças do eixo a gigantesca máquina de guerra soviética. A incrível resistência e as esmagadoras vitórias do Exército Vermelho na Frente Oriental selaram a derrota definitiva da Alemanha nazista e garantiram mais algumas décadas de sobrevida ao stalinismo. Bom, como era de se esperar, com a vitória decidida, Stalin se sentou à mesa novamente com seus inimigos de classe, os chefes de Estado imperialistas, nas conferências de Teherã e Yalta, em 1945, onde a União Soviética e os aliados das potências imperialistas previamente acordaram o que resultaria no pacto firmado após a Conferência de Potsdam, também em 1945. O Pacto de Potsdam definiu as diretrizes políticas e geográficas que determinariam a divisão do mundo durante o período que ficou conhecido como a Guerra Fria. Uma parte desse acordo era a divisão entre os vencedores do principal espólio de guerra, ou seja, o território da Alemanha vencida. A partir disso, o país vencido foi dividido ao meio. Uma parte coube às forças de ocupação soviéticas e outras forças norte-americanas, inglesas e francesas. Geograficamente falando, coube aos soviéticos administrar o território que fazia fronteira com o Mar Báltico ao norte, a leste com a Polônia e com a antiga Tchecoslováquia, a partir da linha Oder-Neisse. A antiga capital Berlim também foi dividida em 4 setores, ficando toda a metade oriental da cidade sob o domínio dos soviéticos. Essa cidade mais tarde viria a ser o epicentro de algumas das maiores crises políticas do século XX. O território que a partir de 1949 viria a ser conhecido como Alemanha Oriental ou República Democrática da Alemanha, DDR da sigla em alemão, englobava as regiões da parte oriental de Berlim, Brandemburgo, Mecklemburgo-Pomerânia, Saxônia, Saxônia-Anhalt e Turíngia, hoje unidades federativas do atual Estado alemão, uma extensão territorial de aproximadamente 108 mil quilômetros.
O projeto político de Stalin, tanto para sua porção alemã quanto para os outros territórios ocupados pelas forças soviéticas, era construir uma série de estados nacionais implementando um regime que seria a imagem e semelhança do mesmo regime que ele e a sua camarilha edificaram na União Soviética sobre os cadáveres do partido de Lenin. Um regime baseado na tese do socialismo em um só país, entre outras aberrações e malabarismos teóricos utilizados por Stalin e pelos seus para justificar a política degenerada de Estado que aplicavam na União Soviética. A visão marxista sobre o Estado não é outra senão de que o Estado é uma ferramenta de opressão de uma classe contra a outra, protegida por um bando de homens armados, tribunais e cadeias, e sustentada por um aparato burocrático. Ao contrário do que defendiam os anarquistas, Karl Marx sempre defendeu que o proletariado, para chegar ao comunismo, ao fim da sociedade de classes e do próprio Estado, necessitava do Estado para construir, antes disso tudo, o socialismo. Mas qual tipo de Estado se referia a Marx? Ele explica. Em primeiro lugar, o proletariado só precisa de um Estado em definhamento, ou seja, constituído de modo que comece imediatamente a definhar e não possa deixar de definhar. Em segundo lugar, os trabalhadores precisam de um Estado, isso é, o proletariado organizado enquanto classe dominante. Partindo desse princípio, o Lenin, no capítulo 2 de O Estado e a Revolução, explica que as primeiras revoluções da história da humanidade apenas aperfeiçoaram o aparato do Estado. Os jacobinos, após a Revolução Francesa de 1789, a Grande Revolução Burguesa, desenvolveram no âmbito estatal a centralização, o raio de ação e os servidores do poder governamental. Já o Napoleão Bonaparte, sequestrando o legado dessa revolução, aperfeiçoou tanto esse aparato estatal que o Ancien Regime restaurado e a Monarquia de Julho, que foram os regimes sucessores, nada precisaram acrescentar além de uma maior divisão do trabalho. O Lenin diz isso pondo na ordem do dia da nova revolução, ou seja, da revolução proletária, o definhamento do Estado, uma tarefa tão urgente, segundo ele, quanto a própria reorganização da produção. Quanto a isso, aliás, no capítulo 3, o Vladimir Ilyich é ainda mais categórico. Ele diz: podemos e devemos desde já, de hoje para amanhã, começar a substituir a hierarquização específica dos funcionários do Estado pelas simples funções dos administradores, funções que já hoje estão completamente ao alcance do nível de desenvolvimento dos cidadãos em geral e que podem ser perfeitamente executadas mediante um salário de operário. Lenin ainda explica que isso não se trata de uma utopia distante e vazia, e sim uma tarefa imediata, perfeitamente plausível e experimentada pela história a partir da Comuna de Paris. Foi esse o modelo de Estado que Lenin e Trotsky tentaram implantar na Rússia após a Revolução de 1917, um Estado onde todo o poder emanaria dos conselhos democráticos dos deputados operários e camponeses, onde haveria a organização coletiva da produção e onde se trabalharia para a dissolução do próprio Estado. Entretanto, uma burocracia se instalou no poder desse Estado e escolheu Stalin para ser o seu líder. Quando Lenin e Trotsky perceberam, já era tarde demais. Na contramão do modelo de Estado proposto por Marx e que Lenin e Trotsky tentaram construir, vem o Estado que Stalin edificou após a morte de Lenin, sequestrando o legado da Revolução e eliminando paulatinamente todos os que se opuseram a ele. Um Estado burocraticamente degenerado, onde os funcionários do aparato governamental não eram apenas os meros administradores das diretrizes e vontades da ditadura do proletariado, com salários de operários e mandatos revogáveis, mas sim uma casta de burocratas de diferentes hierarquias que ditava ordens de cima para baixo, solapando o poder democrático dos conselhos, reservando para si e para os seus
todos os privilégios enquanto era protegida por um colossal bando de homens armados. Um Estado nesses moldes definitivamente não era um Estado em definhamento, e sim um Estado que tendia a ficar cada vez mais e mais robusto e monstruoso, de modo a conseguir assegurar os interesses da burocracia que o dirigia. O projeto de Stalin era criar, a partir da Alemanha, em direção ao leste europeu, um bloco de estados desse tipo, de um partido só, dirigidos por uma monolítica casta burocrática, resguardados por um poderoso aparato de repressão com exército, polícia convencional e polícia secreta, presente nas vidas das pessoas através de informantes em cada moradia coletiva, escolas, universidades, fábricas e etc. Uma caricatura grotesca de socialismo, um modelo transplantado da União Soviética stalinista e aplicado nesses estados de forma nada dialética, como se fosse uma simples receita de bolo, com o objetivo real de criar estados tampões entre os países europeus aliados dos imperialistas e a União Soviética. Voltando às Alemanhas, não era segredo nenhum que tanto Stalin quanto os imperialistas iriam utilizar cada um a sua porção de Alemanha para criar esses tampões ali no ponto onde geograficamente os dois blocos antagônicos convergiam. Essa situação de fato daria um salto qualitativo já no final dos anos de 1940, quando inevitavelmente as relações entre Stalin e seus aliados imperialistas de última hora começaram a azedar. Diante dessa escalada nas tensões em 1949, a União Soviética se retirou dos conselhos das forças aliadas e cerrou todas as fronteiras da parte oriental de Berlim, exigindo a retirada das tropas ocidentais. Isso provocou uma terrível crise de abastecimento em todo o setor ocidental. Essa crise só foi contornada pelos aliados a partir de uma gigantesca operação da Força Aérea dos Estados Unidos. A resposta imperialista a essa provocação do Stalin foi criar a Alemanha Ocidental, com capital na cidade de Bona. Em poucos anos, os milhares de dólares do Plano Marshall reconstruíram toda a Europa Ocidental devastada pela guerra, bem como a Alemanha Ocidental, transformando esse país em um país aliado-chave do imperialismo na Europa Central. A partir daí, os soviéticos também passaram a apressar a transição administrativa para as mãos dos burocratas alemães. As primeiras instituições a serem criadas, curiosamente, foram as forças de segurança, ou seja, o bando de homens armados até os dentes para proteger esse novo estado. Foi criado o Exército Popular Nacional, o Volksarmee, com armas, equipamentos e treinamento das forças de ocupação soviética. Esse exército, aliás, deveria atuar apenas como força auxiliar em caso de agressão ocidental. Além disso, o Stalin nomeou o próprio Lavrenti Beria, chefe da temida NKVD, que mais tarde se tornaria a KGB, para organizar o aparato policial desse país. Foram criadas a polícia convencional, a Volkspolizei, e a terrível polícia secreta da DDR, a Stasi, ou Ministério da Segurança de Estado, que em poucos anos se tornaria mais eficiente em ações de vigilância, assassinatos, inteligência e contra-inteligência do que a própria KGB, embora tivesse uma capilaridade internacional bem menos ampla. Consolidar uma burocracia dirigente nacional também foi necessário dentro desse contexto. Os stalinistas do antigo KPD, que sobreviveram ao nazismo e se refugiaram na União Soviética durante a guerra, foram repatriados e, junto com membros da resistência alemã e alguns egressos arrependidos da velha social-democracia, fundaram o Partido Socialista Unificado Alemão, o PSU. Em 1949, oficialmente tem início a transição do poder administrativo. No mesmo ano, uma espécie de Politburo alemão, o Staatsrat, e uma primeira legislatura da Câmara do Povo, a Volkskammer, foram formados pela principal Frente Nacional, que, embora fosse integrada também por outros movimentos e organizações de esquerda, era dirigida com mãos de ferro pelo birô político do PSU. Com o tempo, os egressos da antiga social-democracia e outros políticos mais independentes foram sendo isolados e expulsos dessa frente.
A primeira grande liderança política da burocracia alemã foi Walter Ulbricht. Assim como seu pária, o chanceler Konrad Adenauer, que governou o lado ocidental por muitos anos, Ulbricht presidiu o partido alemão e foi o grande manda-chuva do lado leste por mais de 25 anos. Stalinista empedernido, Ulbricht se exilou em Moscou durante a maior parte da guerra, onde pôde observar e aprender de forma irrepreensível os métodos dos seus grandes ídolos, o Stalin e o Beria. Ele retornou à Alemanha pouco antes da Batalha por Berlim, acompanhando a Grande Marcha do Exército Vermelho e atuou como intérprete das tropas e também em ações de propaganda, onde incitava os últimos soldados alemães a depor as armas. Era um homem sombrio, taciturno e de humor austero. Como uma vez declarou um burocrata do PSU, um camarada seu, ele era um homem incapaz sequer de compreender uma piada. Mas os primeiros anos da Alemanha Oriental foram marcados por gravíssimas crises políticas, aos quais a gente não pode deixar de atentar aqui. Uma das mais importantes aconteceu em 16 de junho de 1953, em menos de 3 meses após a morte de Stalin. Ela se deu quando um grupo de trabalhadores da construção civil entrou em greve contra as pesadas jornadas de trabalho e as reduções salariais impostas pela política de reconstrução da infraestrutura a toque de caixa de Walter Ulbricht. Cerca de 40 operários, mais ou menos, se dirigiram para a sede do governo alemão em manifestação. Durante esse trajeto, quase 2.000 pessoas se juntaram a eles. Em pouco tempo, a revolta incendiou as principais regiões do país. Foi um movimento que começou de maneira legítima e expressou a enorme insatisfação popular com esse regime sufocante. Porém, a falta de uma direção firme e resoluta e o próprio ecletismo e confusão do movimento não permitiu que ele atingisse as dimensões políticas necessárias para derrubar a burocracia, ainda que a revolta tenha se espalhado por todo o país e tenha sido dificílima de debelar. É óbvio que um movimento tão eclético permitiu a infiltração de provocadores do lado ocidental, agentes a serviço do imperialismo e até mesmo grupos de fascistas. Com isso, Lavrent Beria, chefe da NKVD, ordenou uma violenta repressão com tanques, carros de combate e tropas das forças de ocupação soviéticas apoiadas pelo Exército Popular e pela Volkspolizei. O evento resultou num saldo de 55 mortos e inúmeros feridos. Nos dias seguintes, cerca de 13.000 pessoas foram presas pela Stasi e 20 foram condenadas à morte. A revolta ela só cessa no dia 23, quando o governo recuou e revogou as 20 sentenças de morte. A repercussão internacional dessa violenta repressão foi um desastre para essa jovem república e também respingou na burocracia de Moscou, que a essas alturas estava às voltas com a questão da sucessão de Stalin. O então presidente norte-americano Eisenhower, junto com o chanceler Adenauer, o prefeito de Berlim Ocidental Willy Brandt e toda a corja de conservadores do lado ocidental, não perderam a oportunidade de ir aos jornais e destilar todo o seu veneno contra o socialismo, contra os burocratas de Moscou e de Berlim Leste. Um funeral com honras militares foi oferecido às vítimas na capital da Alemanha Ocidental. Nos dias em que durou a revolta, milhares de pessoas escaparam da repressão se evadindo para o lado ocidental, em uma época em que as fronteiras ainda não eram tão fortificadas. Foi um grande êxito midiático e uma formidável propaganda em prol da cruzada anticomunista impulsionada pelos imperialistas desde a América. Em Moscou, esse evento acelerou a já programada desgraça de Lavrent Beria. Os burocratas do Politburo, o Georgy Zhukov e outros marechais soviéticos, muitos dos quais sobreviveram ao grande expurgo dos anos de 1930, bajulando Stalin, se sentiam ameaçados pelo Beria. Eles não se agradaram de forma nenhuma de vê-lo comandando tropas do Exército Vermelho na Alemanha, passando por cima do comando do exército. Beria imediatamente foi afastado da direção da NKVD, em 26 de junho foi preso, sendo executado posteriormente no dia 26 de dezembro.
O Nikita Khrushchev foi eleito o novo secretário-geral do Partido Russo e pouco tempo depois denunciou ao mundo os crimes de Stalin. Ele prometia um regime mais brando, um maior diálogo com as Nações Unidas e uma era de paz e prosperidade. Porém, não tocou no privilégio da burocracia, foi incapaz de dissolver o núcleo duro stalinista dentro da direção do partido, que inclusive lhe fazia velada oposição, e não alterou o funcionamento político do regime, ou seja, seu regime não passava de um stalinismo sem Stalin. A revolta de 1953 na Alemanha Oriental evidenciou o modelo que a União Soviética iria utilizar para lidar com possíveis levantes populares no leste europeu dali em diante. 3 anos mais tarde, em 1956, Khrushchev mostraria a real face do seu regime enviando tanques de guerra à Hungria para esmagar a revolta espontânea do povo contra o regime. Em 1968, seu sucessor, o Leonid Brezhnev, faria o mesmo na Tchecoslováquia. Outro histórico ponto de tensão entre os imperialistas e os soviéticos que a gente precisa tratar aqui gira em torno da divisão da cidade de Berlim, a principal fronteira entre as duas Alemanhas. Como já dissemos na ocasião da ocupação aliada, a cidade foi dividida em 4 setores. A parte oriental ficou sob o domínio soviético, enquanto a ocidental, cerca de 54% do território da cidade, tinha 3 setores administrativos: o norte-americano, o inglês e o francês. As cláusulas do Pacto de Potsdam, que oficializaram essa divisão, ainda previam que qualquer membro das forças de ocupação, seja ele civil ou militar, teria livre acesso a qualquer setor da cidade. Além disso, era proibida a circulação de qualquer pessoa ou grupo de pessoas de cidadania alemã armadas pela cidade. Tinha essa coisa da cidade ser jurisdição dos 4 aliados, mas qualquer membro das forças norte-americanas, inglesas ou francesas sabia o quanto era arriscado circular livremente pelo setor soviético. Essa atitude, inclusive, poderia ser facilmente interpretada como uma provocação. Berlim, nesses primeiros anos, era uma cidade devastada, um antro de banditismo e espionagem deliberada que expressava exatamente o caos do pós-guerra. A convivência entre os citadinos e as forças de ocupação, em geral, era tensa, mas era muito pior no setor soviético. A boa maioria dos soldados das forças ocidentais sequer tinha conhecido o campo de batalha. Já para os soviéticos, as lembranças vivas da guerra em sua terra natal e dos horrores que presenciaram desde a Polônia nos campos de concentração liberados era uma fonte inesgotável de ressentimentos e dificultava as relações com os citadinos. Por esse, entre tantos outros motivos, era mais seguro e menos pior para os alemães se estabelecer do lado ocidental da cidade. Berlim era o portal de entrada do que ficou conhecido como El Caminho de las Ratas, ou seja, o Caminho dos Ratos, a principal rota de fuga dos notórios criminosos nazistas de Berlim para a Espanha franquista e de lá para as Américas. A questão de Berlim era um grande problema para os soviéticos. Ter bases militares inimigas tão geograficamente próximas da União Soviética era uma terrível derrota estratégica para Moscou. A reivindicação deles, desde a época do Stalin, era a retirada bilateral das tropas de ocupação e o início das negociações acerca da emancipação da cidade. Até o final da década de 50, a administração do velho general Eisenhower conseguiu tapear tanto o Stalin quanto o Khrushchev e jogar a resolução desse assunto para as calendas. A partir do momento que a União Soviética desenvolveu tecnologia necessária para fabricar as suas gigantescas ogivas nucleares, a burocracia do Kremlin subiu o tom. A vitória na Revolução em Cuba, ilha tão próxima dos Estados Unidos, bem como a sua inevitável aproximação política com os soviéticos, também equilibrou as forças e contribuiu para o agravamento da situação.
O encontro bilateral em Viena em 1961, onde se discutiria o tema berlinense, se converteu num verdadeiro fiasco. De dedo em riste em direção ao então presidente norte-americano, o playboy John Kennedy, o Nikita Khrushchev bradava: agora nós temos bombas muito maiores que as de vocês. Vocês não podem mais nos surrar como se fôssemos garotinhos. Ou seja, uma discussão em altíssimo nível, né? Para a recém-formada República Democrática da Alemanha, além do perigo de ser a ponta de lança do que poderia degenerar num novo conflito em escala mundial, Berlim representava um problema muito mais urgente. As fronteiras do lado oriental naquela época, como eu já falei, eram um verdadeiro queijo suíço. Oprimidos pelo regime e seduzidos com a perspectiva de uma vida livre e próspera no lado ocidental, os melhores intelectuais, artistas, quadros técnicos como operários especializados, cientistas, médicos e até mesmo os militares e os esportistas esvaziaram paulatinamente o lado leste. Isso impactava de maneira trágica o desenvolvimento econômico, social e a credibilidade política da nova república. Os cidadãos atravessavam a fronteira de modo clandestino, com certa facilidade, ou simplesmente declaravam viagem de assuntos familiares e não voltavam nunca mais. Diante dessa sangria, o Brist conseguiu convencer os burocratas de Moscou que a melhor solução era a fortificação radical das fronteiras, que incluiria, inclusive, a construção de um muro de mais de 100 quilômetros de extensão por quase 5 metros de altura, cercando toda Berlim Ocidental. Enquanto Washington e Moscou se enfrentavam em longas discussões, o Brist ordenou que discretamente fossem compradas e estocadas milhares de toneladas de cimento, ferro, tijolos e arame farpado. Nesse interim, as tensões entre os Estados Unidos e a União Soviética quase resultaram em um ato de guerra. O Khrushchev exigia a retirada incondicional das tropas aliadas de Berlim, enquanto Kennedy negava e, por sua vez, pedia ao Congresso o aumento do orçamento para gastos militares e ameaçava armar o Bundeswehr, o exército da Alemanha Ocidental, com mísseis nucleares. Depois de uma série de provocações mútuas, no dia 4 de junho, tanques norte-americanos e soviéticos em Berlim se posicionaram frente a frente, aguardando só uma ordem para dar início ao combate. Talvez nunca antes na história da Guerra Fria um conflito direto teve tão próximo. Nada aconteceu, né? E ambos os lados saíram declarando vitória. Foi então que no início do verão, durante uma festa reservada ao Birô Político do PSU, em 1961, o Walter Brist assinou e mandou cumprir a ordem de construção do muro, ao qual batizou de Muro Antifascista. Foi então que na madrugada do dia 13 de agosto, numa operação que demandou a mão de obra de mais de 32 mil tropas do Exército Popular e centenas de engenheiros, que o Muro de Berlim de forma miraculosa brotou no horizonte da cidade, sob a guarda atenta das forças de ocupação soviéticas. Uma vez encerrada a construção, a Polícia de Fronteiras assumiu a administração do muro e aperfeiçoou sua fortificação. Eram mais de 65 quilômetros de gradeamento metálico, 302 torres de observação, 127 redes eletrificadas, além do emprego de forte contingente de soldados armados até os dentes, com ordens de atirar e matar, a chamada Ordem 101. É verdade que um grande número de famílias foram divididas da noite para o dia de maneira dramática e, por muitos anos, conviveram com a expectativa de nunca mais se reencontrar. Pode-se dizer que num longo prazo o muro quase fez cessar as evasões. Ainda assim, milhares de pessoas morreram tentando atravessá-lo. Durante muito tempo, pode-se dizer até os dias de hoje, a imagem negativa desse monstro de concreto e arame farpado foi e é um dos principais emblemas da propaganda anticomunista. Inclusive, na ocasião, o Kennedy viajou para Berlim e fez um discurso emocionado aos pés do muro, acompanhado das autoridades da Alemanha Ocidental. O estardalhaço que a imprensa imperialista fez foi muito grande. No entanto, ao voltar aos Estados Unidos na intimidade do seu gabinete,
provavelmente bebericando um excelente Scotch, o Kennedy confessou aliviado. No final das contas, é muito melhor um muro do que o inferno de uma guerra. Em suas memórias, o Nikita Khrushchev manifestou a mesmíssima opinião. Bom, camaradas, nesse episódio de hoje tratamos dos fatos políticos, em nossa opinião, mais importantes que marcaram a formação e a consolidação da Alemanha Oriental, bem como também uma análise do modelo de Estado que ali foi implantado, que também, em nossa opinião, está intimamente ligado com a trajetória e a própria dissolução brutal dessa república. Na segunda parte desse episódio, que vai ao ar na próxima semana, iremos analisar como a nacionalização e a planificação da economia transformou em poucos anos a DDR em uma potência entre os países onde o capital foi expropriado. A gente vai falar também dos aspectos políticos após a construção do muro que prepararam o caminho para os fatos ocorridos em 1989, que selaram a destruição da Alemanha Oriental. Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio. A trilha sonora que nos acompanhou durante toda a transmissão de hoje traz o jazz rock do quinteto do compositor e multi-instrumentista Günther Fischer. Trata-se do disco Combination, de 1978, lançado pelo selo estatal da Alemanha Oriental, Amiga. Acompanhe a nossa programação em marxismo.org.br e em nossas redes sociais. Até a próxima, camaradas! Você ouviu o podcast da Esquerda Marxista.